Vamos lá, gente. Já coloquei para gravar, vamos dar início. Bom dia, bom dia, bom dia para você. Bom dia para você que está chegando. Bom dia para você que vai acabar assistindo online depois. A gente sempre deixa no YouTube. Eventualmente, para quem não está familiarizado, eu gosto sempre de contextualizar. Esse Conexão Hive é um evento que a gente sempre faz. Das 8, 8h25, 8h30, sempre conduzido por um dos heads da companhia, com o intuito de trazer teorias, dicas, insights de tema pertinentes à tua jornada de afiliado junto à Hive. Nos 30 minutos seguintes, a gente sempre tem um plano de ação, uma história, muito na prática, com os líderes que estão fazendo isso acontecer. Sei que hoje a gente tem uma história inspiradora que eu, particularmente, conheço de perto há muitos e muitos anos. Essa mulher inspira muita gente, tenho certeza que vai ser incrível para vocês. Carlinha falou que tá guardando o voo para vir para São Paulo. Ó, para quem entrou depois, gente, já tô aqui ó, com a minha canequinha do Hive Tour Goiânia que eu ganhei. Olha isso aqui, ó. Olha o carinho, gente. Ó, ganhei um presentinho, ganhei um mimo. Já tô no meu cafezinho aqui com Hive Tour Goiânia, hein? Ó, a galera foi propaganda monstra aqui já. Goiânia tá outro nível. Vamos lá. Tema de hoje, gente. Qual que é o intuito? A gente conversar um pouquinho sobre escuta ativa. A escuta ativa, ela, né, o tema ele veio como separa os amadores dos campeões. E para a gente falar um pouquinho de escuta ativa, vou contextualizar, vou explicar o que que é, mas vou tentar através de uma pergunta pontual, né? Eu fiz algumas anotações aqui, mas uma pergunta pontual que pode já te dar o caminho de todo esse treinamento que a gente vai conversar. A pergunta que eu te faço é: você está ouvindo para entender? Ou você só está esperando a tua vez de falar? Porque essa pergunta define o tema de hoje, né? Você está ouvindo realmente para entender ali o que está sendo contextualizado, escutar a dor do cliente, porque no fim do dia a gente está falando aqui de um processo comercial, mas isso aqui vale para a vida, tá? Eu sou uma pessoa extremamente, por mais que não pareça, acelerado. E quando eu digo isso acelerado, a Areta fala, nossa, calma, cara, a Areta é minha esposa, calma, calma, porque tocou o despertador para. Eu já tô pronto. Tem gente que leva 15 minutos para a alma fazer download no corpo, né? Eu em 10 minutos, eu saí da cama, tomei banho, escovei dente, tô terminando o café, já tô pronto pro mundo. É tipo isso. Então, eu tendo a ser, assim, quando a pessoa tá começando a falar comigo, principalmente pessoas que falam mais tranquilas e tal, tá, já entendi. Sabe? Internamente eu tô assim, eu não sou mal educado de falar, mas eu internamente eu tô, tá, e aí? Não, já captei, eu já sei o que que ela vai falar, já sei o que que é a objeção, que eu tô acelerado. E aí o importante de, eu não, eu seria mal educado eu já cortar a pessoa, né? Então, ok, eu pulei essa etapa, eu aprendi a não cortar as pessoas, eu não sou mal educado nesse ponto, mas por diversas vezes eu me pego já esperando a minha vez de falar. Então, o meu trabalho, eu comigo mesmo, ser um ouvinte ativo não é algo. ah, Como é que eu vou dizer? Não é algo. Não é uma habilidade inata minha, sabe? Não foi uma coisa que eu tenho que trabalhar. E essa reflexão que eu quero falar para vocês, porque se você está só ouvindo, se você está ouvindo para realmente entender, você já está fazendo a escuta ativa. Agora, se você só está esperando a tua vez de falar, com certeza absoluta você não está prestando atenção como deveria naquela pessoa, naquela dor que ela está trazendo. Não adianta você ir lá e fazer uma pergunta. Ah, então me fala, você está usando algum suplemento e tal? Aí a pessoa está falando, você já está pensando, ah, então eu tenho que falar daqui a pouco, eu nem estou prestando atenção no que ela está falando. Esse é o problema de muito vendedor. Ele vai atropelando as etapas e essa conversa, esse diálogo, ele é fundamental. Primeiro ponto, é escutar, gente, de verdade. O meu convite para vocês é que você escute, que você sinta, que você observe quando você está conversando com alguém num comercial. Sabe, olha as reações do corpo da pessoa, olha os gestos dela, olha as expressões que ela está fazendo. O corpo fala, né? Os gestos falam, a postura dela, ela cruzou o braço quando você falou alguma coisa, ela se fechou para aquilo, não, ela não falou. São coisas que a gente pode ir percebendo no dia a dia. A escuta ativa, ela faz o cliente, na leitura dele ele está sendo ouvido e está sendo respeitado. Não vale só para o cliente, tá, gente? Vale para o relacionamento, vale para absolutamente tudo aqui que a gente está falando, né? No fim do dia, todas as relações são comerciais, mas esse trato entre pessoas, é um relacionamento interpessoal, na verdade, assim, quando o cliente fala,
ele está revelando como ele quer ser convencido. Essa é a real. Quando o cliente está falando, ele está revelando para nós como ele deseja ser convencido, ou o que a gente precisa trazer de argumentos, o que a gente precisa contornar de objeção. Então, se a gente não tem uma escuta ativa, verdadeira, inteira, a gente tem um desafio. De novo, eu me coloco nessa postura frágil, porque eu, por diversas vezes, atropelo essas etapas. E aí eu mesmo dou um puxão de orelha em mim, ou eu tomo de quem é próximo, por exemplo, da Areta, que ela fala assim: acabei de dizer! Eu falei, putz, cara, não prestei atenção, entendeu? Eu não estava com a escuta ativa. Eu já estava pensando no próximo assunto, já estava pensando em outro problema, estava com o celular na mão, estava resolvendo alguma outra coisa. Então, se a pessoa acabou de dizer, você fala, pô, repara que se ela acabou de dizer e você não prestou atenção, você não está tendo uma escuta ativa no momento. Então, comigo é um trabalho diário, é um trabalho horário, não é todo dia não, é toda hora eu tenho que revisitar isso para tomar cuidado e não atropelar processo. Eu não sei vocês, mas ele é uma etapa extremamente importante. E aí o segredo é falar menos e ouvir mais. Esse é o grande segredo de todos os vendedores. Quando eu estava começando minha carreira de vendas, principalmente na venda direta, eu era um cara que atropelava, assim, não é que atropelava, eu estudava tanto e eu queria saber tanto, porque isso me deixava seguro. Então eu estudava produto, eu estudava plano de marketing, eu estudava a empresa, eu estudava tudo. E aí, quando eu ia apresentar para alguém ou falar para alguém, eu começava tentava falar absolutamente tudo, entendeu? Por quê? Porque eu queria passar segurança. E aí, isso aí, tipo, causava ou uma objeção, ou causava uma dúvida que a pessoa não tinha. Ou ela virava para mim e falava assim: pô, Rodrigo, pô, achei muito legal tudo que você tá falando, cara, mas eu não vou ter todo esse tempo para fazer esse negócio, não. Porque imagina falar com tanta gente que fala. Cara, e aí eu aprendi que o menos é mais. E aí a Areta, de novo, a Areta, na minha vida, ela foi muito importante em vários momentos. Há 21 anos juntos eu já aprendi muito. Ela uma vez fazendo um fechamento junto comigo, um pós-reunião junto comigo, ela falou assim: Rodrigo, desacelera. E olha que eu já trabalhava comercial, tá, gente? Eu já era comercial. Ela falou assim: fecha a boca, você não deixou a mulher falar. Ela falou assim: eu falei, gente, Areta, o que que é isso, né? Não é possível. Você, a mulher não conseguia falar. Quando ela falava, você escuta. E aí eu comecei a perceber que eu era muito bom para apresentar, eu era muito bom para fazer uma abordagem, convidar alguém para conhecer um produto, conhecer um negócio, mas os meus índices de fechamento eram piores do que o dela. Ela tinha outras travas. Ela tinha outras coisas a serem desenvolvidas dentro do processo comercial. Ela tinha vergonha de abordar as pessoas, eu tinha zero. Eu era muito seguro no convite, eu passava muita credibilidade, muita segurança, minha apresentação era segura, por mais que eu não tivesse seguro, eu estava por dentro tremendo, vermelho, nervoso. Minha apresentação era segura. Eu desenvolvi essas habilidades, mas o fechamento de uma venda em si, eu às vezes atropelava na ansiedade de saber demais e querer falar demais e na hora de falar, fechamento é falar de menos, gente. É falar de menos e escutar demais. É o grande ponto, sabe? E a gente junto, que ela falou, que legal a gente junto. No começo a gente foi muito junto, então eu aprendi muito. Quando a Areta afastou do trabalho, do dia a dia, contra a maternidade, as coisas, e foi uma opção nossa, né, poder viver isso, e eu me senti, sabe, um saci, manco, porque comercialmente dentro do time eu não tinha aquela etapa que me ajudava, que era a etapa de pessoas, a etapa de gestão de time. Eu era muito duro com as pessoas. Por quê? Porque eu sou duro. Eu era muito profissional, eu queria que todo mundo fosse profissional igual eu. Ficava puto quando as pessoas não eram profissionais, que o negócio não tinha comprometimento, marcava de estar às 8 e não estava às 8. Falei, cara, amador por isso que não ganha dinheiro, ó, vai morrer pobre. Eu ficava puto comigo, puto com as pessoas, sabe? Eu ficava. Por quê? Porque eu era. Eu acho que tudo que as pessoas não entregam, que é igual a gente se sente mal, né? É assim, se você é pontual e você vai lidar com alguém que não é pontual, você fica bravo. Se você tem uma pessoa de muito compromisso, você vai lidar com uma pessoa que tem baixo nível de compromisso e fica puto. Os atritos acontecem aí. Então eu e a Areta era muito complementar. E a Areta sempre teve essa. A Areta ela é uma. Ela tem essa. Uma excelente ouvinte. E o excelente ouvinte, ele faz as pessoas confiarem, abrir, trazer as objeções. A Areta, todo mundo tem uma confiança de abrir a vida para ela, conversa com ela e abre tudo e senta e ela conversa, e escuta. Sempre foi assim, amigas, entendeu? Esse é o ponto. Ela tem essa habilidade. Não é uma habilidade que eu tenho. Então, de novo, eu trabalho
quase que horário nesse ponto. Eu te convido a refletir nos teus processos comerciais e no teu dia a dia, se você tem esperado só a tua vez de falar, tá? Esse é um ponto importante. Bom, aqui tem uma. O chat GPT me deu um negócio interessante, que talvez vai fazer uma análise para vocês. Os três níveis de escutas dentro da venda. E é interessante isso aqui porque te dá o momento que você tá. Eu vivo os três às vezes, sabe? É uma escuta superficial. Você ouve as palavras, mas não entende a intenção. Sabe? É aquele momento que assim, acabei de falar! Esse puta, eu nem prestei atenção porque eu ouvi, sabe? Mas eu não prestei atenção. Foi aquela escuta totalmente superficial. Entrou por um ouvido, foi zero processado, saiu pelo outro. Se comercialmente você fizer isso, você está muito falho. Muito, 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 muito falho, muito exposto. Chance de venda é baixíssima. Uma escuta seletiva. Essa tem alguns que fazem proposital, né? Você só escuta aquilo que você quer ouvir realmente, entendeu? Ah, isso aqui é. A pessoa falou. Ah, vou pegar só essa parte aqui, então vou trabalhar isso aqui, porque isso aqui é bom. O resto, deixa lá. Você seleciona efetivamente o que você quer. E a escuta ativa entra aquele nível extra, que é o nosso tema aqui. É quando a pessoa consegue profundamente entender o contexto, quando a pessoa consegue profundamente ir além das palavras do cliente, se conecta verdadeiramente com aquele cliente. E aí, gente, aí é muito mais do que uma venda. Aí é uma conexão. É a conexão. Tô rindo aqui, a Carlinha. Mandar pro marido. É isso, gente. Tem que mandar mesmo. Eu tô falando que o nosso Conexão Raiva ele é um momento que tem que ser duplicado para todo mundo fora da raiva. As pessoas seriam outras aqui, tendo esses 30 minutinhos juntos aqui. E é legal, faz essa reflexão de como é que vocês têm ouvido os teus clientes, tá? Nesses três níveis. Se você está sendo só superficial, se você está sendo seletivo, ou se você está sendo esse nível de escuta ativa. Gente, não é simples, tá? Tá aqui falando, ó, assumindo publicamente, ó, um ótimo vendedor, me considero um ótimo vendedor, já ganhei milhões com vendas, já vendi mais de bilhão, é muita coisa, já tive gestão de time muito grande e eu ainda apanho de vez em quando nisso. Eu me pego passando essa etapa, entendeu? Por conta do meu raciocínio, da minha aceleração, do meu. Então, o meu desafio comigo mesmo é preciso meditar, me acalmar, estar mais tranquilo. Então, várias vezes do dia eu faço, errei, atropelei. E às vezes eu tô no meio da conversa e aí eu vejo que eu atropelei. Peraí, eu tenho que voltar para mim, entendeu? É, alguns pontos que eu acho que é legal você prestar atenção, tá? Entenda que, mais do que palavras, algumas características podem te dar elementos importantes nessa escuta ativa. Quais são? Tom de voz e velocidade da fala. Se é uma pessoa que fala mais manso, fala mais calmo. Gente, você não tem que. Isso chama-se rapport. Você vai criar uma conexão verdadeira com o teu cliente. Então, isso é uma coisa que eu tenho nata. Eu consigo criar conexão com o cliente. Então, se o cliente está sentado, quando eu percebo, eu já estou sentado. Se o cliente está de perna cruzada, quando eu percebo, eu já estou de perna cruzada conversando com ele. É quase como um espelho para mim. Eu crio identificação com ele. Se ele está falando mais tranquilo, eu tendo a descer o meu tom de voz e falar um pouco mais tranquilo. Eu reparo muito se ele fala alto. Ou se ele fala baixo, porque às vezes você está fazendo uma reunião com alguém, fazendo uma venda com alguém, a pessoa é super fala baixinho, fala tranquila, e vem você, italiano, bom dia, como é que você tá? Com aquelas mãos gritando, o cara até faz assim, né? Vai para trás, meu Deus do céu, que desespero. A alma leva um susto, sai do corpo, volta 10 minutos depois. Por quê? Porque chegou aquela pessoa falando alto, gritando, espalhafatosa. Então, tem que tomar esse cuidado. Por quê? Porque se você. Não é que você precisa você precisa mudar para vender melhor, gente. Mas se você conseguir criar essa verdadeira conexão, vai ser mais fácil dar match. Vai ser mais fácil dar conexão, vai ser mais fácil a pessoa se identificar, vai ser mais fácil ela confiar em você. Então, tom de voz, velocidade de fala, expressão facial e a linguagem corporal. Como é que tá a cara da pessoa? Sabe? Como é que ela tá sorridente, ela tá séria, ela tá fechada, ela tá com o olho de que tá interessada, ela tá olhando. Tem gente que é muito expressivo, gente. Tem gente que de boca fechada você entende tudo que tá acontecendo com ela. Tem uns não.
Tem uns que são mais, né, mais inteiro, assim. Você não consegue ter uma leitura. Mas tem gente que é muito expressiva. Eu costumo ser expressivo. É muito natural você identificar quem é expressivo e quem não é. E isso, no fim do dia, não é só sobre palavras, é sobre observação. Escuta ativa tem a ver com a observação do que está acontecendo no ambiente. Palavras repetidas durante a conversa. Isso tende a mostrar o que é importante para a pessoa. Sabe quando ela repete algum fator? Ah, porque uma vez eu não sei o que, eu comprei um produto e não tive resultado. Ah, 5 minutos depois ela está contando a história de novo. Então, não tive resultado. Opa, peraí. Ela está frustrada com não ter resultado com alguma. Você já captou aquilo ali, é um ponto importante para ela. Ela passou 2 vezes pelo mesmo tema. Ela repetiu. Sabe? Então, prestar atenção. Silêncios. Essa frase ela é importante. Silêncios dizem muito. Silêncios normalmente são os momentos que você consegue ter uma leitura excelente. Quando a pessoa faz uma pausa, ela está processando, ela está absorvendo, ela está entendendo, e ela vai te dizer muito com esse silêncio. E assim, quando você percebe, existe um momento, isso é feeling, tá? Existe um momento, tô pensando aqui nas minhas relações comerciais, existe um momento que você sente que a pessoa conectou. Quem fala em público sabe do que eu estou falando. Quem já falou em evento, quem já deu um depoimento no evento, quem já teve que falar em público, e tem esse feeling, não é natural, tá? Para mim hoje é porque eu já faço isso há 20 anos, gente. Então se eu falar para 3 pessoas, se eu falar para 50 pessoas, ou se eu falar para 20 mil pessoas num palco, eu consigo ter a percepção se o público está conectado ou desconectado do que eu estou falando. Mas quando você está falando com uma pessoa, adivinha? Também, tá? Não é só falar em público, é falar individualmente. Você perceber que a pessoa está verdadeiramente conectada. É o momento que deu match. Quem está palestrando, de repente você entra, tá um burburinho, uma falação e de repente fica um silêncio. Você vê que a plateia conectou com o palestrante, conectou com o artista, conectou com aquele tu. Bom, conectou. Esse momento é o momento que o cliente está suscetível a dizer sim. Então você também tem que saber o momento de dar a chamada da venda. Se a pessoa conectou, tá interessada, tá dentro, cara, se você não fizer a chamada de venda, você não vende. Vai ser raro a pessoa levantar, mas então eu quero comprar, como é que eu faço? Isso é raro. Você precisa conduzir a valsa. Você precisa dizer, pô, que legal que você tá super interessado, gostou, identificou, não tem mais dúvida. Então, ó, eu só quero saber se você quer a creatina e o pré-treino que a gente conversou, só o pré-treino, como é que você quer montar esse teu primeiro pedido? Acabou. Eu não dei opção de não quero. Eu quero saber se ele quer um produto, 2 produtos, 3 produtos, a depender de como foi a conversa. Então, já que você gostou da linha, me parece que você gostou de tudo, assim, minha percepção do que a gente conversou, né? Você se identificou muito como eu, me identifiquei com os produtos, legal. Eu quero saber agora se você quer iniciar com 2, 3, 4 linhas, uma linha, o que que você prefere de produtos? Como é que a gente starta aqui essa tua relação junto à Hive? É ótimo isso. Tá vendo que eu tô dando opção, mas a opção é de 1, 2, 3, 4 ou 5 produtos. Eu não tô dizendo você vai pedir hoje ou não vai pedir. Não existe o não. A pessoa conectou. Deixa ela te dar a negativa. Vendedor é isso, ele cria conexão. Na hora que criou a conexão, ele gera ponte para gerar o negócio. Então, essa percepção da escuta ativa te faz ter esse feeling do público. Eu sou uma pessoa que tem um feeling muito bom para falar em público. Muito bom. De público, assim, quando eu vejo que está desconectado, tentar fazer não sei o quê, tentar trazer o público de volta, pega um público desconectado e traz eles de volta. Por quê? Porque eu desenvolvi essa habilidade, tá, gente? Faz 20 anos fazendo isso. Faz 20 anos a mesma coisa quase todos os dias que você vai ficar bom, te garanto, tá? Mas, no individual, numa conversa individual, eu tenho que me policiar o tempo inteiro. No palco, não. Porque no palco eu estou em estado de alerta. No palco eu tô ali já conectado a tudo que tá acontecendo e tal. Na conversa individual, quando a gente relaxa, a gente tende a voltar a ser a gente mesmo fora do estado de alerta. E aí, quando a gente volta na nossa essência, a minha essência é atropelar porque eu tô acelerado. Então eu tenho que fazer esse exercício de escutativa.
Então eu já me conheço. Quando eu tô no palco, eu sei que é uma coisa. Ou tô falando num evento, ou tô dando um treinamento, é uma coisa. Aqui é uma coisa. Eu tô no flow. Agora, numa conversa individual, eu tenho que me policiar o tempo inteiro. Por quê? Porque aí eu tenho a interação mais forte do cliente, da conversa, da pergunta. Então isso molda a nossa relação. É, primeiro ponto, tá? Dica de casa agora. Primeiro, se você é uma pessoa que interrompe pessoas, você é grosseiro. Eu já interrompi também, então toma cuidado, tá? Interromper assim, a pessoa tá falando e terminou de falar, você já entendi, já quer falar. Parece que o que você passa de recado é: eu sou mais importante que você. E o cliente se fecha. O relacionamento se fecha. Então toma muito cuidado se você é uma pessoa que interrompe as pessoas. Outra dica: repita parte do cliente, do que ele falou. Isso vai te ajudar a criar mais conexão. Então pega um gancho do que ele falou de alguma coisa que você gostou, que ele deu a deixa e fala assim: ó, que legal que você falou aquele negócio, tal, 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 tal. Você trouxe de novo um elemento, você reforçou algo que ele já tinha falado. Isso, mas por quê? Porque você escutou, né, meu querido? Você não atropelou, você teve uma escuta ativa, você não só atropelou o processo. Você estava ali, escutou, só, pegou aquele gancho, e falou, é isso aqui que eu vou usar. Eu já falei em outra conexão Hive, nem lembro qual, mas quando você não conseguiu ainda pegar o feeling ou pegar a conexão, faça perguntas. As perguntas é o que. Gente, você faz a pergunta, mas é uma pergunta que abre, não é uma pergunta assim, você quer? Sim ou não? Pergunta que faça a pessoa discorrer, faça a pessoa falar, faça a pessoa conversar, perguntas abertas. Quando a pessoa fala, você tem a oportunidade de ouvir. E aí a escuta ativa te dá elementos para você criar conexão. Então, se você não conseguiu pegar a conexão ou feeling, faça perguntas. As perguntas vão te trazer mais elementos para você poder criar essa conexão e escutar ativamente, tá? A empatia, ela é criada através de um entendimento verdadeiro daquilo que a pessoa está falando. Então, tenta se conectar verdadeiramente à história da pessoa quando ela traz algum elemento. Sabe, ela trouxe que ela teve, ela foi frustrada com falta de resultado. Na minha fala, eu posso falar assim: pô, sabe que eu também já me frustrei muito com falta de resultado? Teve uma vez na minha vida que aconteceu isso, isso, isso. Resgata elementos da tua vida que conectem com aquele momento. Você não está mentindo. Você vai pegar elementos verdadeiros da tua história que conectem com aquele elemento verdadeiro da pessoa. Nossa, teve um período da minha vida que eu estava muito bem ativamente, eu estava bem fisicamente, o cliente te falando. Fala, cara, você sabe que eu também tenho esse. Eu tô com essa mesma pegada. Há 15 anos atrás eu estava na minha melhor forma física, não sei o quê. Como eu me sentia bem, né? A gente se sente diferente quando a gente está nesse estado, nesse flow, não sei o quê. Agora eu tô numa fase que eu tô querendo trabalhar de novo para voltar nesse estágio que eu estava lá há 10 anos atrás. Acabou, eu criei na história verdadeira do momento da pessoa, no elemento que ela trouxe, uma verdade com a minha. Cria conexão, vai criar rapport. Se você é uma pessoa que não consegue trabalhar isso de maneira natural, assim, não é habitual, minha dica, gente, bloquinho de notas junto. Tá conversando com o cliente? Tem um bloquinho de notas. Vai anotando, ó, não se importa que eu vou anotar aqui uns bullet points da nossa conversa, tudo bem? A pessoa tá falando assim, ó, que legal, tal. Pô, que legal, bom, bom, online eu uso direto. Presencial, às vezes sim, às vezes não, depende do momento. Mas eu uso um bloquinho de notas para ir anotando, trazendo elementos. Durante uma reunião, quando eu estou escutando 10, 15 minutos eventualmente de alguma coisa, eu vou anotando os pontos, para depois, quando for a minha vez de falar, eu conseguir relembrar e não deixar passar nada. Ó, cara, pô, peraí, você falou tal coisa, isso aqui foi um ponto bem importante, que não sei o que, na minha história também. Então eu vou linkando os pontos. Knock to the dots, né? Você tem que linkar os pontos. Caramba, 8h26 já. Não vai dar tempo de passar tudo. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Fez sentido até aqui o que a gente está falando? Porque eu vi que tem umas perguntas aqui. Tá ajudando vocês a dar alguns insights em relação a essa conexão e escuta ativa? Porque isso aqui é um assunto, gente, que teria horas para a gente poder falar, tá? Deixa eu só pegar as perguntas aqui. Quando crescer igual. Para, Carlinhos. Que é isso? Qual a sua avaliação sobre pessoas que iniciam uma conversa pelo final do tema? Ah, de Fátima, isso é muito raso, né? É difícil a gente falar só com uma percepção solta. Eu gosto de fazer perguntas. As perguntas, elas vão. Porque no fim do dia, gente, as perguntas você conduz para onde você quer a conversa. Quando você pergunta, você traz a valsa para onde você quer.
você direciona o tema, mas você não pode direcionar o tema fechado, você tem que direcionar o tema de uma maneira aberta, aonde você traz a conversa, cria conexão e aí vai, né? Paty, por isso tantos mal entendidos nas conversas trocadas pelo WhatsApp. Assim, nós estamos falando de escuta ativa numa conversa presencial. Quando a gente vai para o WhatsApp, já mudou, né, Paty? Mudou. Porque o WhatsApp, assim, por isso que, gente, a comunicação ela deveria ser estágios, tá? Presencial, tete a tete. Depois, uma conversa de chamada de vídeo. Depois, a gente vai reduzindo o nível de percepção e o feeling, tá? Depois, um áudio de WhatsApp. Depois, uma mensagem de texto. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Eu vou lá e mando uma mensagem para Keila assim: Fala, Keila, bom dia, não sei o que, como é que você tá? Tudo bem? Boa, a gente tava hoje na Conexão Raiva, lembrei de você porque teve tal. Tô super numa vibe boa, positiva aqui. E eu mandei escrita essa mensagem. A Keila tá no momento que ela acordou, sei lá, com dor em alguma coisa, braba com alguma situação, tá vivendo um problema pessoal, que não tem nada a ver comigo, tá? Ela pega a minha mensagem escrita com todo amor e carinho que eu escrevi, Keila, bom dia, tal. Ela pega a minha mensagem e ele é assim: Oi, Keila, bom dia. Depois eu vejo isso aqui. Depois eu dou uma olhada. Porque ela não tá na mesma vibe que eu, ela tá num outro momento. A pessoa interpreta conforme ela tá naquele momento uma mensagem escrita. Áudio já é diferente. O áudio, ela pode estar no momento ruim, mas ela escuta o meu áudio ali na energia, ela vai, opa, muda talvez até o estado dela. Numa conferência mais ainda, ixi, aí quando a gente vai Já vou, meu. E aí? O dente dele caiu. Eita, nós. Peraí, eu já vou lá. 2 minutinhos eu já vou, que eu sei que nós estamos atrasados, né? Te amo. Filho perdeu o dente. O que eu tava falando? Mensagem de vídeo, já é outro 500, a gente consegue ter a leitura. O presencial você consegue mudar o estado da pessoa. Então, o WhatsApp, gente, ele é ótimo, mas ao mesmo tempo que ele é trash para essa comunicação. Tem uma geração que não consegue se comunicar direito, né? É tudo solto, elemento solto, não consegue criar um raciocínio, então, diferente. Gente, 8h30. Vou resgatar um dente lá de uma criança, tô brincando. A mãe tá lá. Mas eu vou passar aqui agora como host. A Miriam, eu já vi que a Miriam tá aqui. A Andrea também deve estar por aqui. Mas eu sei que hoje tem uma história extremamente inspiradora. É uma pessoa que. Peraí, deixa eu te colocar. Deixa eu te colocar aqui de anfitriã antes que eu esqueça, dona Miriam. Ó, peraí, libera o mic aí também. Deixa eu interromper a gravação.